Olá, mais uma vez estamos aqui para aprender a palavra de Deus na nossa classe Esther, aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. É um prazer estarmos aqui e termos a liberdade de aprender da palavra de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por isso. Senhor Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui, por podermos falar contigo em liberdade, Senhor, e nesse momento, Senhor, mesmo à distância, podermos estar juntos aprendendo a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas verdades que o Senhor nos deixou na Sua palavra e por cada uma delas, Senhor, nos proporcionar um viver melhor, um viver que Te agrade e que também nos torna felizes, Pai Santo. Abençoa, Senhor, este momento, cada pessoa que está vendo essa aula, que, assim como eu, Senhor, ela possa também estar aprendendo as verdades que vêm de Ti. Em nome de Jesus, eu Te agradeço e Te peço. Amém. Bom, nós temos visto, nestes últimos estudos, as colunas do caráter cristão. Um estudo baseado no livro de John MacArthur, em que ele apresenta muitas verdades bíblicas. E ele apresenta essas colunas de sustentação realmente do caráter cristão. Nós já vimos a coluna da fé, nós já vimos a coluna da obediência, da humildade, do amor, da unidade, do crescimento. A semana passada nós vimos do perdão e hoje nós vamos ver uma coluna que todo mundo busca, né? Que é a coluna da alegria. Toda pessoa tem o desejo de ter uma vida alegre. Nós buscamos isso numa série de coisas, né? Nós buscamos isso através de relacionamentos, nós buscamos isso através da comida, da bebida, de sucessos profissionais, de poder, de bens materiais. Na verdade, tudo que consumimos tem como fruto produzir alegria. Basta você ver as propagandas da televisão. Ninguém faz uma propaganda de uma televisão nova, de um carro, né? Com pessoas carrancudas. Sempre elas estão expressando ali um sorriso enorme. Eles estão vendendo a alegria. Eles estão nos comunicando que se tivermos aquele padrão de vida, se tivermos aquelas coisas, nós vamos ter alegria. Então, o ser humano, ele busca a alegria. O problema é que essa alegria que o mundo nos oferece é uma alegria temporária, uma alegria que, assim como chega com um produto, logo ela é esquecida quando aparece um novo modelo de um outro produto, né? É uma alegria que, quando se baseia só em relacionamentos, quando vem as decepções, tiram completamente essa alegria. O dicionário Webster, ele tem a seguinte definição de alegria: é uma emoção evocada pelo bem-estar, sucesso ou sorte, ou pela expectativa de possuir o que se deseja. Então, a definição básica de alegria vem como sendo essa emoção, que quando você consegue aquele bem desejado, então você tem essa alegria, né? Mas essa alegria é muito diferente da alegria que realmente é verdadeira, né? A alegria bíblica. E nós temos uma palavra no grego, que eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, né? Que é chara, que é o termo grego que aparece em aproximadamente 70 vezes no Novo Testamento. E sempre representa um sentimento de felicidade que está baseado em realidades espirituais. Então, é um sentimento, uma emoção não baseada em bens, em coisas, né, em circunstâncias, mas realmente em realidades espirituais. Ela é um dom sobrenatural de Deus para os crentes, e foi isso que Neemias escreveu lá em Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a vossa força. Várias vezes nós vamos encontrar na palavra de Deus: alegrai-vos, né?
Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Não se trata de um truque, de simplesmente camuflarmos a tristeza. Ah, não, todo crente tem que ser alegre. Não, é algo mais profundo. E hoje nós vamos ver vários motivos que nós temos para termos essa alegria, para sermos alegres no nosso viver. E também vamos ver algumas coisas que ocasionam que a gente perca essa alegria, né? A questão que tem que ficar muito clara para nós é que a alegria, ela é uma ordem. Deus ordena aos crentes que sejam alegres, que tenham alegria. Por isso que aqui a gente está considerando ela uma coluna do caráter cristão. E o Novo Testamento está repleto de exortações e instruções a respeito da alegria, como eu falei, né? Só em Filipenses ela é mencionada 17 vezes. Olha só, né? E nós já ressaltamos essa primeira ordem básica aqui, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos, né? E nós vamos ver que existem outros versículos aqui em Filipenses que também vão mostrar muito claramente essa ordenança de Deus. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. 1:25. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. 2:2. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. 2:17 e 18. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. 3:1. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. 4:10. Pode ver, então, essa ênfase que Paulo dá aqui na carta para a questão da alegria. Alegrai-vos, para que meu gozo se cumpra, para que eu fique feliz, né? Diante das situações difíceis aqui, eu vou alegrar-me. Então, é uma ênfase, né, muito grande e que nos traz essa certeza que qualquer circunstância, qualquer acontecimento, qualquer situação que a gente esteja vivendo, não justifica a gente perder esta alegria. Esse começo de semana eu até compartilhei com algumas pessoas que no domingo eu tive uma situação um pouco ruim, né, com uma pessoa muito querida, amiga minha, que ficou triste, então eu também fiquei triste. A própria palavra de Deus diz: chorai com os que choram, né? Então, claro que existem momentos em que ficamos meio tristes, que a gente pode dizer assim, não estou 100% exultante, sorrindo. Muitas vezes quando a gente está querendo ver o lado positivo das coisas e se alegrando, alguém chega e fala para você: você é muito poliana, né? Aquela personagem fica vendo o mundo cor-de-rosa. Não é disso que nós estamos tratando. É claro que teremos momentos em que a gente se entristece com alguma circunstância, com uma perda, com alguma coisa que acontece na nossa vida. Mas o fundamento está lá, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria que é inexplicável e que se mantém em nós, que mesmo entristecidos, ainda assim estamos alegres, né, em Jesus. Então, a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ela é muito clara, ela é direta, ela diz: regozijai-vos sempre. Né? Não é regozijai-vos quando as coisas estiverem legais, regozijai-vos quando você tiver uma boa conta bancária, regozijai-vos quando as contas estiverem pagas, regozijai-vos quando você tiver emprego, regozijai-vos quando você tiver saúde. Não, na verdade ele está dizendo: seja alegre, regozije-se, seja exultante, né, de alegria. Quando? Sempre. Paulo praticou essa ordem. Ele reconheceu que, embora ele enfrentasse muitas adversidades, ele estava sempre se regozijando. Está lá em 2 Coríntios,
capítulo 6, versículo 10. E o apóstolo Pedro também, em 1 Pedro 4,13, ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Sejam felizes se participarem dos sofrimentos de Cristo, né? As pessoas naquele momento estavam sofrendo muita perseguição e Pedro diz: olha, fiquem felizes por isso, porque vocês, assim como ficando felizes agora no sofrimento, vocês vão se regozijar muito mais na revelação da glória do Senhor, né? O próprio Senhor Jesus, ele ressaltou a importância da alegria quando ele ensinou aos seus discípulos pouco antes do sofrimento dele e da morte. Depois, se você tiver um tempo, né? Espero que sim. Você leia com cuidado João capítulo 13 até o capítulo 17 e você vai ver como aquele momento ali em que o cenário todo da crucificação estava sendo montado, aquelas circunstâncias assim assustadoras da morte de Jesus estavam se aproximando, ele passa essa questão muito importante sobre a alegria. A alegria sempre foi um componente essencial desse legado que Jesus nos deixou, né? Várias vezes ele vai falar sobre isso. João, capítulo 15, versículo 11, ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O que ele está dizendo, né? Que quando a alegria dele está conosco, a nossa alegria é plena, é completa, é total. Assim também agora vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar, né? A alegria plena do Senhor Jesus é uma alegria que ninguém pode tirar. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Peçam para mim e vocês vão receber. A sua alegria vai ser completa. Essa é uma promessa tão bonita, não é verdade? É impressionante quando nós pedimos ao Senhor algo em oração e não recebemos, propriamente dito, aquilo que nós pedimos, mas mesmo assim nós recebemos a alegria que vem do Senhor. Nós pedimos a cura e ela não vem, e aí você diz: opa, mas a alegria do Senhor vem de um outro jeito, né? Nós pedimos muitas vezes o emprego, ele não vem, mas o suprimento do Senhor vem de outra forma que nos alegra o coração. Ou uma manifestação de amor de alguém vem e te alegra o coração. Então, a alegria, quando nós pedimos, nós recebemos e a nossa alegria é completa. Mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Vejam quantas vezes o Senhor Jesus falou dessa alegria completa, né? Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E Lucas vai registrar essa mesma mensagem dessa forma: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Lucas 6, 22 e 23. Regozijai-vos, e não só regozijai-vos, mas exultai. Olha que coisa fantástica! Exultai. É para além daquela manifestação simples da alegria, né? É uma euforia, é um contentamento real. Quem tem Jesus tem essa alegria transbordante e que vai se revelar na vida de outras pessoas. É uma alegria inexplicável. As pessoas não entendem. Essa deveria ser uma marca do cristão, uma coluna do cristão. A nossa alegria, o transbordamento de alegria. Mas, na verdade,
isso é algo difícil de viver. Não é uma coisa tão simples viver essa alegria profunda, né? E Tiago vai ser muito esclarecedor quanto a isso. Ele diz em Tiago 1, 2 e 3: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o que Tiago está dizendo? Olha, nos momentos de provação, né, é que vocês devem ter mais motivo ainda para ser alegres, porque são essas coisas que vão produzir em vocês a perseverança, vão provar a vossa fé. Todo mundo sabe que nós nos tornamos mais dependentes do Senhor quando nós estamos passando por provas. E isso deveria nos alegrar. Puxa, quanto de Deus eu estou aprendendo nessa circunstância, né? Quanto de Deus eu estou saboreando, quanto da presença de Deus eu estou saboreando nesse momento. E isso deveria me alegrar. O chamado para alegrar-se em todo o tempo e em todas as circunstâncias não significa, no entanto, que não haja momentos em que seja correto a gente se abster dessas manifestações exteriores de alegria. Como eu falei antes, chorai com os que choram, né? Algo bom, algo benéfico também em expressarmos tristeza, em nos solidarizarmos com a tristeza de alguém. É muito difícil quando alguém está sofrendo, você chegar lá, a pessoa perdeu alguém, um ente querido, por exemplo, e você chega lá e fala assim: não, irmão, isso não pode fazer parte da sua vida, você tem que se alegrar. Esse não é momento. Esse é momento de eu abraçar aquela pessoa e dizer: eu sei, né? E eu compartilho com você da sua dor, e nós vamos aqui chorar juntos. E nós vamos também, juntos chorando, sermos confortados pelo Senhor. E é isso que vai nos trazer alegria. Que bênção nós temos o Senhor que nos conforta, né? Que bênção. Nós sempre, diante daquelas situações, vimos o agir de Deus. Que bom que o levou sem sofrimento, ou que bom que o Senhor acabou com o sofrimento dele, ou que bom que alguma coisa nós vamos verificar realmente da ação de Deus e que produziu uma situação ali que também, apesar de tristes, também estamos podendo nos alegrar no Senhor. Paulo expressa esse equilíbrio lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, em que ele diz: entristecidos, mas sempre alegres. Parece incoerente, não é? Entristecidos, mas sempre alegres. Mas não é, né? Não é incoerente. Há um lugar para a simpatia, a tristeza humana normal, mas isso deve ser acompanhado por um coração que está se regozijando. O coração está alegre, né? Naquele momento, as circunstâncias estão me deixando triste, mas o meu coração ainda permanece seguro e alegre no Senhor Jesus. Então, essa alegria, essa paz, né? São coisas que nós só podemos realmente desfrutar em Deus. A alegria verdadeira, ela é muito superior a essa alegria do mundo. O escritor de Eclesiastes fala sobre essa alegria inferior do mundo. Ele diz o seguinte: tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eclesiastes 2, 10 e 11. Eu considerei tudo que eu corri atrás, né? Com fadiga. Todas essas coisas que os meus olhos desejaram, eu não neguei nada disso, mas tudo isso foi vento, foi vaidade. Foi nada, né? Eclesiastes 11, 9, ele ainda diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Tudo aquilo que você buscar
fora de Deus para se alegrar, vai te trazer uma alegria momentânea. O pecado, ele é saboroso, né? Ele traz alegria momentânea, mas saiba com certeza disso, que todas essas coisas Deus vai te cobrar. Em contraste com essa alegria do mundo, a alegria espiritual verdadeira para o crente, ela é sobrenatural. A alegria bíblica, então, ela é muito superior à alegria deste mundo. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 5:22 que a alegria é um fruto do Espírito. E em Romanos 14:17, ele ainda define a alegria como um componente essencial do reino de Deus. Então, é uma alegria espiritual que provém de Deus por meio de Jesus Cristo, dispensada pelo Espírito Santo. E nenhuma circunstância da vida, a não ser quando nós pecamos, poderia legitimamente afastar nossa alegria, se conhecemos e confiamos verdadeiramente no Senhor. Mesmo quando o pecado nos rouba a alegria, nós sabemos que essa experiência não deve durar muito tempo, né? Porque tão logo a gente confessa o nosso pecado, Deus nos abençoa, nos perdoa e nós então podemos nos alegrar no perdão de Deus. Olha que maravilha, né? Aquilo que realmente pode tirar nossa alegria, que é o pecado, é também temporário, porque com o perdão essa alegria vem para o nosso coração novamente. Nós vamos ver agora algumas razões pelas quais nós devemos estar constantemente contentes, né? Então, a primeira razão para a gente estar constantemente contentes é que a alegria é um ato de resposta adequado ao caráter de Deus. A alegria, ela surge quando nós temos plena consciência do Deus que nós adoramos. Então, o fato de eu estar alegre é uma resposta ao conhecimento deste Deus. Um Deus soberano, um Deus gracioso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, onipotente, onisciente, onipresente, que sempre procura o nosso bem, né? Então, o fato de sabermos que nós estamos na mão deste Deus maravilhoso, isso é uma excelente razão para a alegria abundar no nosso coração. O autor aqui coloca uma frase que eu gostei muito. Não podemos sempre regozijar-nos exclusivamente nas nossas circunstâncias, mas sempre podemos nos regozijar no Deus que controla as nossas circunstâncias. Então, é verdade, a gente não pode estar sempre alegre com todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, mas nós não podemos nos alegrar no Deus que controla essas circunstâncias, num Deus que é soberano, num Deus que é amoroso, que me ama e que não vai me fazer nada de mal, Ele sempre vai me fazer o bem. Então, ainda que eu não enxergue nestas circunstâncias, neste momento que eu estou triste, eu sei que Ele está operando e que algo de bom será produzido para mim. Talvez um conhecimento maior dele, talvez uma experiência importante de influência na vida de outra pessoa. Eu não sei, mas eu posso me alegrar. Esta é uma razão para me alegrar, porque eu conheço o meu Deus. E Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos assegura essa verdade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O nosso Deus, Ele é imutável. Ele não é um Deus caprichoso que cada hora Ele está num humor. Não, Ele é um Deus permanente, imutável. A graça dele é sempre dispensada a nós de maneira consistente. A justiça dele é sempre reta, é sempre justa. Ele, acima de tudo, cumpre sempre o que ele promete. E esse é o motivo para a gente se alegrar. A segunda razão para nos alegrarmos é que a alegria é a resposta adequada à obra de Cristo. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. E isso já seria um motivo extremo para nós louvarmos, engrandecermos a Ele com o coração repleto de alegria. A obra redentora do Senhor Jesus na cruz é algo para nos fazer exultar, para nos fazer pular de alegria, pelo fato de termos sido resgatados pelo sangue de Jesus na cruz, pelo fato de termos sido objetos de tanto amor e graça de Deus, né? A ponto de dar o seu Filho. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica e de todo pecado. E essa consciência de que tudo isso Deus orquestrou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Então, quando nós compreendemos essa obra redentora do nosso Senhor Jesus, só pode produzir alegria, não é verdade? A terceira razão para sermos alegres é que a alegria é uma demonstração de confiança na obra do Espírito Santo. Além de nos dar o próprio dom da alegria, né? O Espírito, ele está de maneira contínua, progressiva, nos mostrando as coisas de Cristo e nos tornando mais semelhantes ao Salvador. Então, essa confiança de que nós temos na obra do Espírito Santo na nossa vida, ela produz alegria. O Espírito Santo de Deus está agindo na minha vida. Ele está me tornando cada vez mais parecido com Cristo. Então, as circunstâncias pelas quais eu passo são, na verdade, para me aprimorar, para me tornar mais semelhante ao Senhor Jesus. O Espírito Santo na nossa vida, ele nos guia em toda a verdade, ele nos mostra, né, o caminho realmente de tudo que nós devemos fazer para nossa santificação. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida é fundamental, né, para crescermos em Deus. E esse fato deveria nos alegrar e muito. Em quarto lugar, nós devemos nos alegrar porque a alegria é uma resposta aceitável às contínuas bênçãos espirituais. Deus nunca cessa de derramar sobre nós bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Talvez você diga, mas quais são essas bênçãos espirituais, né? Só o fato de que toda vez que nós pecamos, nós somos perdoados instantaneamente, né? Pelo sangue de Jesus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça. Isso já é fantástico, não é verdade? Então, essa é uma das bênçãos espirituais que temos, né, em Deus. Então, toda vez que Deus ele nos aperfeiçoa por meio das provações, que Ele nos expõe aos ensinamentos bíblicos sólidos, que Ele nos molda à imagem de Cristo, isso tudo já deveria ser motivo de louvá-lo e de sermos alegres, né? As bênçãos espirituais que vêm do estudo da palavra de Deus, de ouvirmos uma mensagem que vem e nos edifica, isso já teria que ser um grande motivo de alegria para nós. Bom, a quinta razão para a gente se alegrar. A alegria é uma resposta apropriada à providência de Deus. Deus orquestra todas as circunstâncias para realizar o bem maior para os crentes. E o fato da gente compreender e considerar que Deus está juntando ali milhões de situações, de detalhes mesmo, para cumprir o propósito dele na nossa vida, é uma coisa fantástica. Nós somos milhões de seres humanos nesse planeta.
Mas imaginar que Deus se preocupa em cumprir o propósito dele na minha vida, né? Aquilo que ele determinou que vai ser o meu bem, que vai ser bom para mim, e ele vai orquestrando todas as coisas, providenciando, né, todas essas coisas, suprindo todos os detalhes, abrindo e fechando portas. Esse cuidado de Deus pela minha vida já deveria ser um motivo de profunda alegria. O sexto motivo da gente sentir alegria, né, é porque a alegria é uma resposta adequada à promessa da glória futura. O próprio John MacArthur diz que, na introdução do livro dele, A Glória dos Céus, ele diz que os crentes de hoje não estão suficientemente cativados pela alegre expectativa de que um dia entrarão no céu e habitarão em sua glória por toda a eternidade. A esperança do céu, a glória futura, né? A certeza, né? Do céu, da glória futura, do que temos adiante, deveria alegrar o nosso coração. O problema é que nós estamos tão aprisionados no nosso cotidiano, nas circunstâncias aqui, que nós nos entristecemos por aqui, nós nos alimentamos das coisas e das circunstâncias daqui. Nós, por exemplo, temos uma sede de informação, né? Hoje, com a internet, com os jornais, com os noticiários, com tudo, nós temos detalhes de tudo que está acontecendo no mundo todo. Praticamente na hora que aconteceu, você já sabe. E nós vamos alimentando a nossa mente de todas essas circunstâncias e vamos fazendo uma coleção de coisas que, com certeza, tiram nossa alegria, né? Tal lugar está queimando, toda a fauna está queimando, olha só, as pessoas estão morrendo, a guerra está instaurada. Então nós vamos alimentando. Mas quanto que nós alimentamos a nossa mente com a glória futura? Com aquilo que nos espera. E tomamos a consciência de que o pior que pode nos acontecer é estar no céu, né? Porque sempre se você perguntar para qualquer pessoa, qual que é o pior que pode acontecer para você? Morrer, né? E morrendo nós ganhamos, porque nós ganhamos a eternidade. Então, a questão é essa, né? Quanto que a glória futura faz realmente parte da nossa vida? A sétima razão por que nós devemos ter alegria é que ela demonstra gratidão pelas orações atendidas. João capítulo 16, versículo 24 diz: Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O Senhor sempre atendeu aos nossos pedidos e intercessões por meios que estavam completamente de acordo com a sua vontade. O Senhor sempre atende, o Senhor sempre responde, né? Mas não, Laís, às vezes ele não me responde. Responde. Às vezes nós não ouvimos, nós não percebemos a resposta, né? Mas ela está lá porque o Senhor, ele é soberano e ele controla todas as circunstâncias. A verdadeira alegria, ela demonstra essa gratidão por nós sabermos que o Senhor tem as respostas às nossas orações e ele realmente trabalha no nosso coração, e mesmo quando temos o sentimento de que ele respondeu não ao que nós pedimos, nós sabemos que ele vem e completa a sua alegria. Além disso, a verdadeira alegria demonstra uma genuína gratidão e apreciação pela palavra de Deus. A Escritura, a palavra de Deus, ela é uma preciosidade. Nós termos essa obra completa nas mãos, né? Nós temos esse conhecimento, essas verdades de Deus na nossa vida, através da sua palavra escrita, é uma coisa que deveria ser uma extrema alegria para o nosso coração. Nós vemos a tristeza de alguns cristãos em locais onde ela é proibida, que exprimem uma alegria imensa quando conseguem uma página dessa palavra de Deus, né? E nós temos esse acesso à obra completa da palavra de Deus, para que nós possamos
ler, entender e ver as verdades que o Senhor tem. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O apóstolo João, na introdução da sua primeira carta, diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. 1 João 1,4. Então, a palavra de Deus, ela foi escrita para que a nossa alegria fosse completa. E nós sabemos que quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, mais fundamentada é a alegria do nosso coração. Não é verdade? Bom, e se não houver alegria? Tá bom, Laís, você já falou todos esses motivos aí que eu devo me alegrar. Mas se, apesar de todas essas razões bíblicas, né, para obedecer a ordem de Deus, para eu me regozijar, ainda assim eu estiver triste, né, eu não conseguir me alegrar. Paulo ordena a todos os crentes: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. E agora eu vou dar para vocês algumas razões que podem estar fazendo com que você não viva essa alegria. A primeira delas é que talvez você não conheça o Senhor. Às vezes nós nos acostumamos a ir à igreja, a ter uma vida religiosa. Nós, por exemplo, que fomos criados na igreja, acompanhando os pais, pode se tornar uma tradição familiar. Mas viver a experiência pessoal com Jesus, talvez nunca tenha vivido. Por isso, você deve se examinar. Essa semana, o nosso pastor falou para as pessoas darem testemunho de quando Jesus os alcançou. E foi lindo a gente ler vários deles, né? Eu me lembro da posição que eu estava sentada na minha cadeirinha na escola dominical, com 4 anos de idade, na sala da dona Jandira, e eu aceitei o Senhor Jesus, né? Naquele momento, eu tive essa primeira experiência. Mas, é claro que dúvidas surgiram no processo, afinal, foi uma criança de 4 anos. E quando eu estava lá com 17 anos, começando na universidade, eu pude sentir, teve um momento em que eu pude realmente ter essa experiência pessoal com o Senhor e ver que, não, eu realmente já me arrependi de ser um pecador, dos meus pecados, e eu quero aceitar, eu quero ter o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. Então, primeira coisa, examine-se, né? Veja se realmente você já conhece o Senhor. A outra razão que pode afastar a alegria da sua vida, que você pode não estar vivendo essa alegria, é que você pode estar sobre alguma tentação muito forte. O apóstolo Pedro escreveu: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Satanás é um ladrão da alegria. Ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa muita coisa para tirar a nossa alegria. Então, você deve procurar verificar: será que eu estou sob tentação? Será que nesse momento realmente alguma ação do inimigo está tirando essa minha alegria? Que Satanás trabalha nas circunstâncias, ele envolve, ele enreda e ele trabalha com a gente para que a gente se mobilize naquela circunstância e perca a nossa alegria. A ação é interna, é do nosso espírito combatendo, né? O espírito combatendo o pecado. Então, nós precisamos estar muito conscientes daquilo que está havendo ali. Olha, tirar o foco das pessoas, da circunstância e colocar o foco naquele que é o nosso real inimigo, aquele que vem para roubar, para destruir a nossa alegria. Um outro motivo da gente poder estar sem essa alegria é que muitas vezes nós alimentamos expectativas falsas e não realistas. Muitos cristãos às vezes acreditam que merecem mais bênçãos do que têm recebido. E na verdade, nós merecemos muito menos do que recebemos, né? Antes de aceitar Jesus Cristo, nós merecíamos apenas a ira de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, isso era tudo o que nós merecíamos
a ira de Deus. Mas muitas vezes nós ficamos com expectativas, né? Ouvindo doutrinas equivocadas e nós acabamos achando que nós merecemos mais do que temos. Então, o pecado do orgulho vem e a gente acaba perdendo a alegria porque nós não estamos tendo toda aquela prosperidade, aquelas bênçãos, todas aquelas coisas que vêm de Deus. E isso é irreal, né? Na verdade, nós temos sim muito mais do que nós, míseros pecadores, merecemos, né? Nós temos o amor completo de Deus nos resgatando, e isso é algo maravilhoso. Então nós não podemos criar expectativas mundanas e perder a alegria achando que Deus não está cumprindo as bênçãos para conosco. A outra coisa que tira a nossa alegria é a falta de oração, a falta de contato com Deus, a falta de falar com Deus das nossas necessidades, né? Faz com que quando a gente depare em provações, em dificuldades, a gente perca esse sentimento de alegria com Deus. Quando nós realmente estamos em oração, colocamos a nossa carga nas mãos de Deus, Ele nos devolve a alegria. Então, falar com Deus é fundamental para que a gente possa realmente estar recuperando a nossa alegria no meio das circunstâncias. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então, muitas vezes nós cantamos o hino, achamos bonito, mas não prestamos atenção no que nós estamos falando. Jesus diz para nós levarmos tudo a Deus em oração. Ó, que paz perdemos, né? Ó, que alegria nós perdemos quando nós não levamos tudo a Deus em oração. E, por fim, o que contribui para a falta de alegria é a ignorância. Se você estiver crescendo em Cristo, você também vai crescer em alegria espiritual, né? Se por outro lado você tiver sentimentos impulsivos, subjetivos, você terá grande dificuldade para manter a sua alegria. Então é muito importante que você controle as suas emoções e que você encha a sua mente com a sã doutrina, crendo na palavra de Deus incondicionalmente e caminhando com o Espírito Santo. Ignorância, nós queremos dizer aí no sentido de falta de conhecimento. Se a nossa mente estiver completa e consistentemente informada da palavra de Deus, né? Se nós realmente tivermos consciência daquilo que nós acreditamos e nós conhecermos essas verdades, conhecermos esse Deus a quem nós adoramos, então nós não seremos ignorantes e nós vamos usufruir totalmente dessa alegria que vem do Senhor. Bom, alegrai-vos. Essa era uma saudação que era usada na igreja primitiva. O termo grego é chairete. Ele significa alegrai-vos. E Jesus, ele deu origem a essa saudação na manhã da ressurreição, quando ele encontrou as mulheres que haviam acabado de ouvir que ele havia ressuscitado, né? E indo elas contar aos discípulos, Jesus lhes sai ao encontro e diz: alegrai-vos. E elas, aproximando-se dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, ao invés de bom dia, de oi, a expressão usada era alegrai-vos, alegrai-vos. Olha que bonito, né? Tem algumas igrejas que dizem a paz do Senhor, né? Mas naquele momento, o que era usado? Alegrai-vos. Por quê? Que essa é uma saudação muito boa, né? Uma saudação significativa no nosso meio, porque a alegria é uma ordem e existe sempre uma razão para a gente se regozijar. Eles se regozijavam à medida que a igreja crescia, que a igreja amadurecia. Então, nós também, com todas essas riquezas que são nossas em Cristo, nós temos todas as razões para nos alegrarmos, para nos regozijarmos.
Talvez se a gente desse uma saudação realmente regular, né, é o que propõe aqui John MacArthur, isso nos lembrasse mais vezes da ordem bíblica de que a nossa alegria deve ser grande e estar sempre evidente. A alegria é uma coluna do caráter cristão, ele é um distintivo do verdadeiro cristão. Por isso, alegrai-vos.